O brasileiro Douglas Lima enfrentou o ucraniano Yaroslav Amazov na luta principal do Bellator. O brasileiro era o campeão meio-médio. Ele tentou defender o seu cinturão, mas foi derrotado para o ainda invicto Yaroslav Amazov. E é sobre essa luta que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes de começar, clica no like aqui embaixo para você não esquecer. Já se inscreve, ativa o sininho para você também não esquecer e não perder nenhum vídeo aqui do canal. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar sobre essa luta. O Yaroslav Amazov, caso alguém não conheça, né? Ele tem 27 anos, é um cara bem jovem, mas ele já tem um cartel bastante grande no MMA, né? Ele tem agora, com essa vitória de ontem, 26 vitórias e nenhuma derrota. Pois é, ele tem quase o cartel igual o do Khabib Nurmagomedov, ex-campeão peso leve do UFC, e ele pode quebrar esse recorde, porque ele é muito novo, então se ele conseguir 4 vitórias a mais aí do que ele já tem, ele chega no 30-0 e passa o Khabib Nurmagomedov. Bom, ele acabou enfrentando ali o Douglas Lima, ele tem mais algumas semelhanças com o Khabib, porque ele tem um estilo de jogo, né, uma pressão, um jogo de quedas muito bom. Ele é campeão aí mundial, né, já foi várias vezes, inclusive, de sambo, então ele tem esse jogo de anular ali o adversário, de abafar, né? E o Douglas Lima, que é um excelente trocador, tem excelentes chutes, mãos muito pesadas, enfim, é um excelente atleta, mas o Douglas não conseguiu aí se defender, não conseguiu evitar esse jogo do Yaroslav Amazov, né? O brasileiro, justamente por bater mais pesado, ele não tem uma movimentação tão fluida, não é aquele cara que fica girando no octógono, né, bem leve e tal. Ele é um cara mais plantado, mais fixo, que impõe respeito por conta da pressão dos seus golpes, né. Ele até impôs respeito ali no início da luta, né. O Yaroslav Amazov também tem uma boa trocação, enfim, é um cara bem completo, né. Então os dois ficaram ali meio que se testando, o Douglas chutava de um lado, o Amazov também chutava do outro, né, não tinha tanto volume ali, não começou aquela trocação pegada nem nada, né? Luta de 5 rounds. Mas aí o Amazov, desde o primeiro round, desde o primeiro round, ele buscou ali as quedas, né? Conseguiu derrubar bem. É um cara muito forte. Ele nem ia para aquelas quedas ali mais técnicas e tal. Às vezes ele passava mão com mão, cinturava, né? E tirava o Douglas do chão na força e tacava no chão, né? Porque aí se você consegue erguer o cara, né? Se você consegue cinturar e erguer o cara do chão, não adianta o cara fazer sprawl, vai fazer o quê, né? Vai abrir a base ali, se apoiar na grade. O cara te tirou do chão, né? O cara literalmente tirou o que você dava para fazer, né? Sua opção ali, né? Que seria tentar pesar, enfim. Então o cara não buscou sua perna para te derrubar, ele te cinturou e te tirou do chão. Então realmente é difícil de você defender essa queda, né? O ideal seria tentar esgrimar o braço, né? Justamente para você soltar essa pegada, né? Para você tentar afastar o cara de você, você jogar seu quadril para trás e empurrar o seu adversário para frente para ele não conseguir te erguer do chão, né? Mas como o Amazov conseguia ali abraçar, né, cinturar com força, ele conseguia tirar o Douglas do chão e aplicar a queda. E aí quando ele aplicava a queda, ele conseguia controlar muito bem por cima. Então o brasileiro não conseguia tirar o quadril ali, não conseguia raspar, enfim, ficava preso ali. Realmente não é uma das lutas mais legais, né? O tipo de luta que geralmente o pessoal não gosta, né? Porque não teve tanta movimentação, diferente do Khabib, do que a gente estava falando, né? O Khabib, ele tem um ground and pound muito contundente, ele é ativo o tempo inteiro, então ele não para e fica ali na luta morna, ele fica puxando, controlando o adversário, mas fica batendo, busca finalização. É um cara que, eu acho que justamente por ter um condicionamento físico tão bom, ele não para a atividade dele. O Amazov consegue controlar bem também, conseguiu render muito bem os 5 rounds, então também tem um condicionamento físico excelente, mas ele não fica tão ativo assim. Então, de certa forma, frustrou um pouco, né? Ainda mais eu e todo mundo aí que estava torcendo pelo Douglas Lima, porque a gente queria ver luta acontecendo. Então o Douglas acabou sendo derrotado e fica com aquela sensação de que o cara foi derrotado e não conseguiu, na verdade, apresentar muita coisa, ele não conseguiu lutar, né? Então é realmente um problema, porque tem a questão, claro, que muita gente pode falar, pô, ele poderia ter defendido a queda, né? Também é falha dele e tal. Ok, eu concordo, né? Ele foi derrubado em todos os rounds. Então a luta só ficou morna desse jeito porque o Amazov quis fazer a luta desse jeito e o brasileiro não conseguiu, não foi capaz de defender as quedas, né? Então eu entendo isso, mas realmente é complicado, né? Não é toda luta que você consegue evitar. Enfim, é o MMA, né? O MMA é desse jeito. Não adianta a gente querer criticar o cara, porque a luta agarrada faz parte do MMA. Pode não ser atraente, o público pode não gostar, às vezes o próprio evento pode preferir um campeão como o Douglas Lima, que é um cara mais empolgante do que um cara que fica grudando, mas é um jogo efetivo. Então o Amazov, como atleta, tá fazendo o que tá dentro da regra. Então pode vender
menos, pode muita gente não gostar, assim como muita gente não gosta do próprio Khabib, do Kamaru Usman, de caras que usam esse estilo, mas é um estilo extremamente efetivo, por isso que tem tantos campeões, e eu acabei de citar alguns, né? O Kamaru, o Khabib, o próprio Amosov, tem outros caras que usam muito as quedas também, que são campeões, mas acho que esses aí são os que vieram na minha cabeça agora. Enfim, a luta foi mais ou menos essa, eu estava fazendo live aqui, né, com vocês e com o Rafael do MMA Hoje, né, o Clube da Insônia, e muita gente realmente não gostou da performance. Eu vi muita gente que elogiava muito o Douglas Lima, criticando, dizendo que ele no UFC não ganharia de ninguém, porque não sei o quê. Enfim, é aquela situação engraçada, né? Quando o brasileiro é campeão, todo mundo elogia, fala que é o melhor, e aí quando o cara perde, acaba criticando de forma até exagerada o cara. Então, eu não acho que o Douglas Lima, por conta dessa derrota, é um péssimo lutador, porque ele não renderia nada e não sei o quê. Enfim, eu não acho nada disso. Eu acho ele ainda um excepcional atleta, eu acho ele um cara muito bom. Realmente, eu acho que parece, né? Não sei qual é a estratégia, qual era a estratégia, mas parece que a estratégia em si, assim, ele não conseguiu mudar o jogo o suficiente. Acho que é isso que eu queria dizer, né? Porque o jogo mais plantado dele, eu acho que, apesar dele sempre ter esse estilo, eu acho que não era o ideal, né? Eu acho que contra o Amosov não dava para arriscar ficar como alvo fixo, que foi mais ou menos o que aconteceu, né? Ele muito plantado, não com muito volume, não com tantos jabs, enfim. Ele não levou os recursos necessários para evitar que fosse derrubado e controlado no chão o tempo inteiro. Eu acho que é mais ou menos isso que eu fiz de leitura, né? Eu acho que para você evitar um jogo desse de pressão, você tem que usar muito os golpes ali com a mão da frente, você tem que ter uma movimentação ativa o tempo inteiro. É claro que é difícil você pegar um cara e mudar completamente o jogo dele, adaptar, mas essa é a dificuldade do esporte e essa é a dificuldade de ser campeão. Você ter que moldar o seu jogo, a sua estratégia para cada adversário. Então, no caso do Douglas, eu acho que foi mais ou menos isso, né? Ele ficou muito passivo, muito parado ali, então não foi difícil conseguir colocar ele para baixo, né? E eu acho que a movimentação, o footwork, os golpes com a mão da frente, às vezes até os chutes, enfim, eu acho que tudo isso é o que seria o ideal, né? Para evitar que o Amosov grudasse, porque depois que grudou, claro, você tem formas de defender queda, mas é muito mais difícil. Então, acho que a melhor defesa para você não ir para o chão não é nem necessariamente você defender a tentativa da queda, é você evitar que o cara chegue próximo de você para dar a queda, né? Então, é um exemplo que eu pego bastante do Israel Adesanya, né? Ele é um cara que defende bem queda quando o cara gruda nele? Sim, ele defende bem, mas qual é a maior arma dele contra esse tipo de jogo, né? É justamente a movimentação. Então, é nem deixar o cara chegar perto, é nem deixar o cara tentar a queda, né? Você já evitar a queda com um golpe na longa distância e com movimentação. Enfim, o jogo não casou muito bem, né? O Douglas tem esse estilo de luta mais plantadão, golpe pesadão, enfim, trocação eficiente e tal, e aí acaba sendo fácil de derrubar. É uma pena, não foi uma luta muito emocionante, o brasileiro perdeu o cinturão, mas não é a primeira vez que ele tem derrota no cartel e ele sempre melhora, evolui e consegue, muitas vezes, recuperar o cinturão. Então, vamos ficar de olho, né? O Douglas Lima, na minha opinião, continua sendo um excelente atleta. Eu jamais vou dizer que ele não é bom, porque amarelou, que no UFC não sei o quê. Eu jamais vou fazer isso. Eu acho ele um excepcional atleta. Inclusive, acho que ele tem sim condições de vencer o Amosov. Só que foi o que eu disse. Eu acho que ele precisa fazer um jogo diferente. Infelizmente, não é o padrão dele um jogo para anular o Amosov, para anular esse tipo de jogo, né? Não é o que ele faz geralmente. Mas para vencer a luta, você tem que se adaptar. Não tem jeito. Enfim, esse foi o vídeo para falar sobre essa luta. Eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da luta. Deixa o like no vídeo se gostou. Aquelas coisas que eu já falei lá no início, né? Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou!